Olá pessoal, boa noite mais uma vez, boa noite a vocês, meus queridos, meus irmãos, meus amigos, boa noite a cada um de vocês. São 21 horas e 50 minutos da noite de domingo. Acabamos de chegar do culto no lar, culto de libertação, e o nome do Senhor foi glorificado. Apenas isso. O nome do Senhor foi glorificado. O culto foi bênção. Sentimos o mover do Espírito Santo de Deus, mais uma vez, na noite de hoje, onde a palavra foi ministrada e todos que estiveram presentes neste culto desta noite puderam contemplar através dos olhos da fé, através dos olhos espirituais, o mover do Espírito Santo naquele lugar. Realmente, o Espírito Santo de Deus se fez presente mais uma vez na noite de hoje. Não porque fôssemos nós que estivéssemos lá, não. É porque o Espírito Santo de Deus esteve presente. E nós temos a certeza que na noite de hoje, as barreiras, as muralhas, as cadeias foram quebradas. Como está escrito na palavra de Deus, lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1, ele fala sobre o jovem de Gadara, né? O jovem gadareno. Então, culto de libertação, realmente nós temos que entender que o sobrenatural acontece. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que o homem natural não entende o sobrenatural, porque o sobrenatural de Deus é loucura. Muitas pessoas vão dizer: esses crentes tão doidos, esses irmãos endoidaram, tão loucos. Mas não é isso, é porque tem que acontecer o sobrenatural. Tem que acontecer o sobrenatural de Deus. Senão, como que nós vamos explicar as maravilhas que têm acontecido? Então, no texto lá em Marcos, quando trata sobre o jovem gadareno, aquele jovem ele estava possuído por uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Não era apenas meia dúzia, era uma legião. Imagina só o sofrimento daquele homem, o sofrimento daquele jovem. A Bíblia diz que cadeias, correntes não seguravam. Ele tinha uma força sobrenatural na sua vida. Mas esta força não era uma força física, era uma força sobrenatural. Por que uma sobrenatural? Porque era algo que os demônios colocavam na vida dele. E as pessoas não compreendiam. E aquele jovem, a Bíblia diz que ele vagava de dia e de noite. Imagina só. Nós, seres humanos, nos dias de hoje, quando nós ficamos uma noite sem dormir, no dia seguinte, nós já estamos com a fisionomia abatida, nós já estamos cansados. Imagina aquele jovem dia e noite, sem sossego, sem repouso. Quantas pessoas da noite de hoje estão assim, não tem sossego, não tem paz, mas essa paz que falta neles é uma paz espiritual. Mas que paz espiritual é essa? É essa a paz espiritual, a paz do Senhor, a paz que Deus nos dá, a paz que o Espírito Santo proporciona a todos aqueles que adoram o Senhor. Mas aquele jovem estava escravizado, ele era apenas mais uma vítima nas garras dos demônios. Mas quando Jesus chegou ali, ele foi de encontro com Jesus. O que temos nós contigo, filho do Deus Altíssimo? Né? Veio nos atormentar antes do tempo, e Jesus foi e fez o quê? Expulsou aqueles demônios. Olha, os demônios não têm poder sobre a tua vida. Os demônios não têm poder sobre a vida da tua família. Os demônios não têm poder sobre a tua mente, sobre os teus projetos. Ele não tem poder nenhum sobre nós. Porque a Bíblia diz que todo poder e autoridade foi dados a nós. E outra coisa, ele perdeu lá quando ele se rebelou contra Deus. A Bíblia diz
Lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, vai dizer o quê? Que houve a batalha nos céus. E o que aconteceu nessa batalha nos céus? Todos nós sabemos que ele, Lúcifer, o anjo de luz até então, perdeu essa batalha. Ele perdeu a batalha lá em cima e perdeu a batalha aqui embaixo. Ele perdeu a batalha lá no céu e perdeu a batalha aqui na terra. Sabe por que eu falo isso? Porque a Bíblia vai dizer que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. Ou seja, ele perdeu mais uma vez. Então o diabo, os demônios, não têm poder sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós é que alimentamos esse poder dele, quando nós deixamos de buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, quando nós desistimos da presença, quando nós desistimos de adorar o Senhor. Por que de adorar o Senhor? Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor está em busca dos verdadeiros adoradores que adorem ao Pai e em espírito e em verdade. E para adorar ao Pai em espírito e verdade, nós temos que compreender que nós temos sim que obedecer o Senhor. A Bíblia diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres para adorar ao Senhor. Então, nesta noite participamos de um culto de libertação. E muitos outros irão vir, porque existem muitas vidas, existem muitas pessoas que estão hoje, nesta noite, neste exato momento, cativa nas garras do inimigo. Pessoas que estão escravizadas no mundo dos vícios, no mundo da escravidão espiritual. Pessoas que não conseguem se libertar espiritualmente, e a palavra vai dizer o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta eu e você, que liberta o homem, é a palavra de Deus. Homem não liberta homem. Se por acaso você conhece alguém e esse alguém está passando por um momento de turbulência em sua vida, talvez na sua vida espiritual, a pessoa é perseguida até mesmo nos sonhos, através de pesadelos, com coisas malignas que vêm durante a noite, durante o sono, atormentar essas pessoas, tirar o sossego, tirar a paz dessas pessoas. Somente através da palavra de Deus é que nós iremos conseguir vencer essa batalha. Eu falei logo cedo que nós estamos em uma grande batalha. Esta batalha que acontece em um plano espiritual. Talvez se eu e você começar a compreender que esta batalha, ela não é travada somente no mundo físico. A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades e os principados. Então não adianta as pessoas querer se levantar no mundo físico contra mim. Não adianta as pessoas se levantar no mundo físico contra você. A nossa luta é no mundo espiritual. Mas só que muitas vezes os nossos inimigos espirituais, ele vai utilizar pessoas para vir nos atacar, pessoas para vir nos afrontar, pessoas para colocar em dúvida a nossa fé. Talvez as pessoas vão perguntar: onde está o teu Deus? Quando vê você passando pelo vale, quando vê você passando por um momento de dificuldade, talvez seja uma porta de emprego que se fechou, talvez seja o alimento que faltou na sua mesa, talvez um problema na área financeira, talvez até mesmo um problema na saúde, talvez um problema na área sentimental, mas eu quero falar para você, Deus, ele tem poder para resolver todos os nossos problemas. A Bíblia vai dizer que tudo é possível ao que crê. Então você que está do outro lado, tome posse dessa palavra. Tudo é possível se você crê. Se você crê nessa noite, não no presbítero Gleison, no irmão Gleison, no Gleison, como quer que seja que você me conhece, que você me chama, mas se você acreditar na palavra de Deus, Deus irá fazer coisas maravilhosas na sua vida. Basta você crer. A Bíblia diz: aquele que crê será salvo. Você quer ser salvo? Creia no Senhor, creia na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser liberto? Somente através da palavra. Não existe simpatia para ser liberto. Não existe simpatia para deixar o alcoolismo. Não existe simpatia para deixar a prostituição. Não existe simpatia para deixar o crime. Não existe simpatia para ser curado. Não. O que cura
É o Deus. É Deus que tem o poder para curar. E a Bíblia vai dizer o quê? Eis que nos foi dado poder e autoridade para curar os enfermos e expulsar os demônios. Os demônios não têm poder sobre a sua vida. Os demônios não têm poder sobre as nossas vidas. Os demônios não têm poder sobre a tua família, sobre a tua casa. Poder nenhum ele tem, a não ser que eu e você dê legalidade. Quando nós estamos dando legalidade para os demônios agir em nossas vidas, ele vai entrar. Por que ele vai entrar? Porque ele achou brecha. Então, nós temos que tampar essas brechas que acontecem em nossas vidas, porque através dessas brechas o inimigo entra e traz a destruição, porque a palavra de Deus diz que o inimigo, o diabo, ele fica 24 horas como um leão rugindo tentando nos devorar. Então é necessário que eu e você esteja vigilantes. A Bíblia diz o quê? Orai sem cessar. Então todas as vezes que você sentir que você está sendo atacado, né? E este ataque não vem de um mundo físico, mas ele vem de um mundo espiritual. Só que o que acontece? É direcionado contra você, contra a sua casa, contra a sua família e vai utilizar pessoas. Pessoas talvez do seu convívio social, pessoas do meio da sua família para te afrontar, para falar que você é um fracassado, que você é um derrotado. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Você que está do outro lado, que parou para assistir essa transmissão ao vivo do irmão Gleison, você é mais do que vencedor. Então, nesta noite, depois de um culto de libertação, eu venho aqui falar para você que nesta noite Deus está falando para você, olha, você vai vencer, você é capaz porque Deus é com você. As pessoas podem até olhar para você e não dar nada por você, mas a palavra de Deus diz o quê? Eu não vejo como vê o homem vê a aparência, eu porém vejo o coração, não é? Isso foram as palavras que o próprio Deus falou para o profeta Samuel, no dia que o profeta Samuel esteve na casa de Jessé, o belamita, para ungir e separar o futuro rei de Israel. Aos olhos da família de Davi, Davi não tinha condições nenhuma para ser o futuro rei daquela nação. Aos olhos do próprio pai, talvez não. Mas o que acontece? Deus, ele olhou o coração de Davi. E eu quero falar para você do outro lado. Eu não sei como você está vivendo hoje. Eu não me interesso pelo seu credo religioso. Eu não me interesso pela seu modo de viver. A sua opção sexual para mim não interessa. O que interessa para mim nesta noite é que você abra o seu coração para Jesus, para que você possa deixar o Senhor entrar na sua vida e fazer morada e transformar a sua vida, porque está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta o homem do pecado é a palavra de Deus. O que convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então é Ele que vai nos convencer, é Ele que vai te convencer. Não vai ser o irmão Gleison, não vai ser as demais autoridades eclesiásticas. Não é ninguém. É o Espírito Santo que vai te convencer. E se você parou aqui nesta noite é porque Deus tem algo na sua vida. E eu quero falar para você da parte de Deus, não desista. Não desista, assim como eu não desisti. Muitas vezes eu tive 1001 motivos para desistir. Quando eu olhei para as calúnias que eu tinha sido vítimas, quando eu olhei para as perseguições e principalmente quando eu olhei para as minhas falhas. Quando eu olhei para as minhas falhas, para os meus defeitos, eu pensei, não, eu não sou digno de pronunciar o nome de Deus. Eu não sou digno de levar o evangelho. Mas quando eu comecei a olhar com os olhos espirituais, não com os olhos físicos, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu estava vendo as pessoas passando no mundo físico era um ataque vindo diretamente do mundo espiritual. E é por isso que nós temos que permanecer levando a palavra em todo lugar, seja no trabalho, seja nas ruas, nas redes sociais, na nossa casa, em todo lugar, levar o evangelho, levar a palavra, sem ter medo das críticas, sem ter medo das perseguições, porque Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Então, se você está sendo afligido, se você está sendo perseguido onde você mora, no seu bairro, no seu setor, até mesmo no ministério onde você congrega, não se preocupe não. São as aflições do dia a dia. Mas o Senhor diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo quando você se deparar com aquelas pessoas que te querem mal.
Tenha bom ânimo quando a porta de emprego se fechar. É difícil, mas você tem que ter bom ânimo. Tenha bom ânimo quando a enfermidade chegar, porque Deus é poderoso para curar. E se a porta de emprego fechar, Deus é poderoso para abrir. E se a pessoa que está com você falar que vai embora, Deus é poderoso para colocar uma bem melhor na sua vida. Você vai entender por que Deus está falando isso, porque muitas e muitas vezes nós nos deparamos com situações assim, onde as pessoas ameaçam, as pessoas querem atacar o psicológico. Mas eu quero falar para você nesta noite, na noite de hoje, Deus está no controle. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, tá? Eu não sou nenhum teólogo, mas eu tenho tentado levar a palavra de Deus às almas que estão lá fora, porque são milhares, são centenas de pessoas que estão sofrendo lá fora, precisando de um conforto. E este conforto, ele vem através da palavra. Este conforto vem através do Espírito Santo. O consolo vem através do Espírito Santo. Nesta noite, muitas pessoas estão chorando, angustiadas, aflitas, mas o Espírito Santo de Deus, ele é o consolador. Você se recorda que Jesus falou para os discípulos que os discípulos estavam todos tristes com a partida de Jesus? Ele sabia que Jesus ia ascender aos céus, ia retornar. E aí Jesus falou o quê? Não fiquem tristes. Eu irei para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. E o Consolador, ele está neste momento aí do seu lado. Não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha pensado nos últimos dias. Sabe por quê? O Consolador está do seu lado e ele te consola, ele te conforta quando todos viram as costas para você. Ele te ouve quando ninguém mais quer ouvir a tua voz. Talvez as pessoas falem, mas como você é chato, não quero mais escutar a tua voz. Mas o Espírito Santo está ali, ouvindo a tua voz. E se você não tem forças para clamar, como está escrito lá em Jeremias 33:3, clama a mim e mostrar-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E aí o Espírito Santo está ali, só ouvindo, né? Às vezes somente os gemidos que saem dos seus lábios, mas ele está ouvindo. E quando ele ouve, Deus responde. Quando você chora, Deus enxuga tuas lágrimas. Sabe por quê? Porque o Senhor, quando ele encontrou com aquela mulher que tinha perdido seu único filho, né? A viúva de Naim, Jesus falou o que para ela? Ei, mulher, não chores. Deus não quer que eu e você venha chorar com as angústias, chorar com as aflições, chorar com os sofrimentos, nada disso. Ele não quer que a gente chore, mas se eu e você chorar, ele enxuga as nossas lágrimas, porque está escrito que na palavra que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem ao amanhecer, amém? Então que você que está do outro lado, você tenha uma noite de paz, noite tranquila, que o Espírito Santo de Deus possa visitar a sua casa. Nós temos aqui, assistindo nessa noite, o Antônio Silvestre, meu colega de trabalho, né? Deixo aqui o meu carinho, meu abraço ao Antônio Silvestre e toda a sua família. Temos também a Orlanda, né, Correia, né, irmã Orlanda Correia. Ela tem um testemunho muito forte, né? Tem muitos anos que a gente se viu, ela mora em outra cidade, Campo Norte, Goiás, onde em uma ocasião eu estive ministrando lá, eu não sei se tem 6 anos, né? Irmã, eu tenho 6 anos? 6 anos atrás, eu estava morando em Campo Norte, estava ministrando lá na igreja onde eu congregava, e ali, naquela noite, irmã, eu estou confirmando aqui, são 7 anos, então tem 7 anos, né? Que a gente esteve ali em Campo Norte, eu estava ministrando e eu nem sabia do milagre que aconteceu. Deus operou um milagre na vida dessa irmã que está aí assistindo, a irmã Orlanda Correia, e depois de muitos anos, né, através aqui da rede social, eu postei uma mensagem, ela me encontrou e ela contou o testemunho. O Espírito Santo, né, Deus operou na vida dela e ela é testemunha que Deus opera milagres, irmãos. Deus cura, Deus liberta, né? A irmã tinha um problema, né, lá na coluna, e Deus curou ela para a honra e glória do Senhor. Não foi homem, não foi obreiro, não foi irmão Gleice, não foi Deus que curou a irmã. Ela está aqui assistindo, tem muitos anos, né, que a gente se viu, mas Deus é fiel, olha só. Foi sim, graças a Deus, ela é testemunha. Deus curou esta irmã e ela contou esse testemunho depois de muitos anos, né? Eu já morando em Brasília. E ela estava aqui nas redes sociais e ela me encontrou e contou o testemunho. Então, Deus é fiel. Então, que Deus abençoe a irmã Orlanda Correia, lá na cidade de Campo Norte. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar abençoando, visitando o seu lar, a sua família. Amém?
Que Deus continue abençoando a senhora e abençoando a sua família. E aos demais que vão assistir esse vídeo, essa transmissão, quero já pedir ao Espírito Santo de Deus que visite a sua casa, visite a sua família, tire toda a tristeza, toda a angústia, e o nome de Deus venha ser glorificado através das nossas vidas. Amém? Amém, irmã. Deus abençoe. Eu sou o presbítero Gleison Silva, como todos me conhecem, aqui da cidade de Planaltina de Goiás. Mas estamos aqui com um trabalho, né, na área espiritual, estamos aqui com os cultos, né? E Deus vai abençoar e nós iremos continuar e o nome de Deus a ser glorificado. Amém? Deus abençoe todos vocês, tenham todos uma noite abençoada. Fique com Deus e até a próxima.